Olá, boa tarde todo mundo. Vamos entrando. Estamos aqui para falar hoje sobre um tema importantíssimo que eu acho que assombra aí muitos pais. E a doutora Juliana já entrou, eu vou convidar ela para participar aqui com a gente. Comigo. Olá! Oi, tudo Tudo bem, bom? Fernanda? Tudo ótimo. Estava aqui falando, que honra ter você aqui comigo hoje para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. É uma honra para mim também, né? Eu adoro falar sobre adolescência. Antes eu odiava, viu, Fernanda? Antes era para mim um bicho de sete cabeças, eu acho que para nós todas, né? Então eu achava, eu tinha pânico e aí eu dizia que eu odiava, né? Eu tinha pânico do desconhecido mesmo, né? Então eu dominava Aham, bem a infância e eu falava que a adolescência eu não gostava. Mas até conhecer e apaixonar e falar, "Ah, esse aqui é o meu lugar. É com esses adolescentes que eu quero estar." que lindo isso, porque os adolescentes muitas vezes são esquecidos, né? São deixados de lado. É São mal difícil a gente interpretados, falar. né? Eu acho Uhum, também que é um sim, pouco da repressão que vivemos na adolescência, sabe? Então a gente viveu essa repressão, os adultos já falavam mal dos adolescentes. Então a gente já chegou na adolescência cheio de medo, né? Alguns se rebelaram, outros tiveram medo, mas sempre foi uma idade muito mal vista, né? com certeza. E tem a questão da aborrecência, de ser rebelde sem causa. E Sim. eu não sei como é que é aí, né, para você, para sua prática, né, para o seu trabalho, mas eu vejo que os pais têm muito medo desse, não sabem como agir e acabam afastando ainda mais esse Passando adolescente ainda de mais. perto deles, né? Sim. Deixa eu me apresentar primeiro para Por quem não me favor, por conhece. favor. Então, eu sou Juliana Franco, eu sou pediatra, eu sou educadora parental também, educadora emocional. Hoje eu sou especialista em adolescência, cuido de mães de pequenos também, mas hoje especialista em adolescência, é a área que eu domino e que eu fico mais à vontade. Tenho três filhos, o Rafael de 21, o João Pedro de 19 e a Maria Luísa de 9. Então, eu estou nessa estrada aí há muito tempo, né, de mãe. Estou aprendendo com eles a ser mãe. Eu falo que cada dia é uma pancada, cada dia é uma Eu coisa imagino. nova, mas eu E com muita cuidados tão vontade. diferentes, né? Sim, sim. E os dois mais velhos, diferente de 2 anos, mas a minha pequena tem diferença de 10 anos do meio, né? E eu aprendi a ser mãe há 21 anos atrás. Aprendi do jeito que eu achava que era certo, né? Então eu fui uma mãe autoritária, muito autoritária, inclusive. Vim replicando a educação que recebi. E eu machuquei muito os meus filhos, né? E me machuquei também. E só vi a consequência de uma educação tradicional quando os meus filhos se tornaram adolescentes. Então eu acordei para a vida e comecei a estudar para ser mãe quando o Rafael estava com 14 anos. Hoje ele está com 21. Então foi a minha virada, foi com o Rafael com 14, o João com 12. E a Malu estava ali com 2 aninhos ainda. Ainda bem que eu pude ser uma mãe diferente para Malu. E ainda bem, segundo a Malu, hoje eu sou uma mãe diferente para os dois mais velhos também, que ainda sempre há tempo. E é uma das coisas que eu falo para as mães de adolescentes, assim, sempre há tempo. Mas quando a gente pode, Fernanda, fazer lá desde o início, é completamente diferente. Perfeito. E eu recebi uma pergunta dessa, né, de que será que dá tempo de resgatar essa relação? E eu acho que a gente podia deixar essa pergunta para o final, Sim. porque é o que eu vejo, né, pelo seu trabalho, que é a sua maior paixão de falar sobre esse resgate da adolescência, né, da relação dos pais com o adolescente. Então, acho que a gente podia fechar com esse assunto. O que que você Sim. acha? Acho ótimo, acho ótimo. Perfeito. Então eu vou me apresentar também. Eu sou Fernanda Pouzin, sou psicóloga e orientadora parental. Sou mãe de Maria Eduarda, que vai fazer 2 anos semana que vem, então eu estou bem longe da adolescência,
na minha vida, né, na minha maternidade. Mas na prática clínica eu recebo bastante pais buscando essa orientação. Muitos pais, assim, já na metade da infância, já querendo resgatar essa relação com os filhos, com medo da adolescência, de como vai ser, para que eles não desgarrem ainda mais, porque é um caminho que a gente acaba vendo, né, esse movimento de os filhos se desprendendo dos pais, os pais tentando agarrar esses filhos. Então, acaba que a adolescência está sempre permeando aí a maternidade e as famílias que eu recebo no consultório também. E falar sobre como a gente pode se preparar para essa adolescência, é, a gente precisa pensar já na infância, né? Porque é isso que vai fazer a gente se preparar de fato para isso. E é como você falou, muitos pais começam a pensar nisso já perto da adolescência. E correr atrás do prejuízo acaba sendo um pouco desgastante. Então, acho que o nosso tema de hoje é importante para quem está começando aí numa caminhada materna, quem tem aí filhos pequenos ainda na infância, mas que acredito que muito do que a gente vai falar aqui também sirva para pais e mães que já estão com seus filhos adolescentes. Porque esse resgate acontece, né, por uma série de características e de atitudes que os pais acabam mudando e que propiciam tudo isso, né? sempre há tempo, porque os nossos filhos nos esperam. Eles nos esperam até mais do que a gente imagina, sabe? Então eu venho percebendo muito isso assim no consultório, né, com os meus adolescentes, com os pais de adolescentes. Mas o ideal seria, Fernanda, realmente a gente saber sobre maternidade desde que a gente está grávida, desde que a gente pensa em ter um filho, né? Só que não é a nossa realidade. A gente acha que é uma função instintiva. E esse é um erro. A gente acha que a gente vai conseguir ser uma boa mãe, que a gente vai fazer como os nossos pais fizeram, a gente não para muito para pensar, ou a gente fala que vai ser como os nossos pais, ou o oposto dos nossos pais e deixa a coisa acontecer. E aí, deixando a coisa acontecer, sem estudar, sem buscar conhecimento, sem estudar sobre desenvolvimento infantil, que é tão importante, né? Você tem aí um e-book que você está lançando. Uhum. Se você não conhece sobre a criança, né? Você não conhece sobre o desenvolvimento normal do adolescente, sobre como é o desenvolvimento emocional, cognitivo, como é o desenvolvimento global dessa criança e desse adolescente, você acaba às vezes achando que aquele comportamento é um comportamento totalmente inadequado. Então a gente vai criando expectativas nos filhos que eles muitas vezes não conseguem cumprir porque são expectativas irreais e aquelas pequenas frustrações do dia a dia fazem essa criança tão confiante no nosso amor desacreditar do nosso amor. Porque eu digo que eles nascem, né? Eu digo não. A ciência diz já, e eu repito aqui, que esses seres nascem confiantes do nosso amor. Então, e nascem nos amando incondicionalmente. Então, Perfeito. quando a gente olha para os olhinhos dos nossos bebês, a gente sente invadir, né? Nos invadir um amor que nunca sentimos. E esse amor nos preenche, né? Porque a gente chega ali muitas vezes na vida adulta vazios desse amor tão potente que é o amor incondicional. Deveríamos amar nossos filhos assim. Só que quando eles nascem, às vezes a gente até lança esse olhar de amor incondicional, porque acabaram de nascer, mas o primeiro desafio de comportamento, que às vezes nem é desafio de comportamento, né, que é normal para a idade, então, o primeiro choro já nos faz olhar para eles diferente. Eu prefiro o bebezinho calmo do que o bebezinho que chora. Eu prefiro o bebê que dorme a noite toda do que o bebê que acorda à noite. E muito pela nossa imaturidade mesmo de pais e mães, né? De não saber como lidar com aquele bebê, de não saber como lidar com o choro, de não saber como lidar com a birra, de não saber como lidar com as emoções. Porque quando o meu filho traz em mim emoções, porque a gente está muito anestesiado, o adulto está muito anestesiado, então quando o meu filho
Vamos dar vários exemplos. Quando meu filho chora no meio de uma festa, quando meu filho faz uma birra no supermercado, quando meu filho bate no coleguinha, quando meu filho grita com a professora, quando meu filho usa droga na adolescência, isso me desconforta. Porque isso faz eu achar que eu não estou sendo boa mãe, que eu não estou sendo bom pai, e que a sociedade não vai me validar a partir dali. Então, muito na expectativa de que esses filhos correspondam ao olhar da sociedade. Não que eles aprendam a viver comigo, né? Porque a gente tem muito pouco. Eu falo assim, a gente tem muito pouco para ensinar para eles. Eles têm muito mais a ensinar para gente. Só que a gente fica nessa postura ali de que agora sou eu Uhum. vou moldar, eu vou consertar esse ser humano, eu preciso fazer com que ele seja um ser humano do bem. E a gente esquece que os nossos ser humaninhos ali, os nossos bebês, nossas crianças, nasceram do bem. Eles são do bem, né? Eles são frutos do amor, não frutos do pecado, né? Então eles nascem ali para poder dar amor, né? Também para nós. Mas qual seria a evolução normal para a gente entender um pouquinho da infância indo para a adolescência e o porquê que a gente precisa pensar? Porque se eu tenho um objetivo de uma adolescência tranquila, Fernanda, eu preciso plantar na infância. Eu Uhum. preciso oferecer duas coisas primordiais. Primordiais. Relacionamento, vínculo. Porque esse bebê nasce esperando se vincular a mim, se relacionar comigo. E o segundo exemplo. Não existe outra forma de educar filhos preparados para o mundo e filhos emocionalmente saudáveis se não for por exemplo e relacionamento. Só que o que a gente faz uma infância inteira? A gente desgasta o relacionamento. Porque os nossos filhos confiam em nós e a gente não confia neles. A gente não sabe lidar com as emoções deles. A gente grita, a gente bate, a gente castiga, a gente faz recompensa, a gente elogia, a gente mostra o nosso amor condicional o tempo todo. Então, esse bebê já se sentindo amar, esse bebê não, porque o bebê ainda confia demais nesses pais, né, o tempo todo. Então, a partir dos 7 anos, ele já começa a ver que esse amor é condicional. Esse relacionamento já começa a ficar, às vezes, um pouco desgastado. Só que a criança mostra que está se sentindo ferida, ela não deixa de nos amar, ela deixa de amar a ela mesma. Então, ela Isso começa é a tão ficar mais triste. irritada, mais nervosa. Isso é muito triste. Isso é uma das coisas mais bonitas, né, da parentalidade, quando a gente cai a ficha, né? Que os nossos filhos nos amam incondicionalmente e que eles não deixam de nos amar. E isso é muito sério, porque independente de como você seja, por mais defeitos que você tenha, né? Se você é uma mãe que abusa de drogas, que abusa de álcool, que faz... O seu filho vai continuar te amando do mesmo jeito. Então a gente só conhece o amor incondicional mesmo com os nossos filhos. Porque é impressionante, as mães podem bater, gritar, e esses filhos deixam de amar eles mesmos, mas não deixam de amar essa mãe. Só que é virada de chave. E a gente vê os adultos, né, que hoje em dia são mães, que têm inclusive dificuldade de, de, entre aspas, fazer diferente do que os pais fizeram, para que não neguem o que os pais fizeram. Como eu não posso fazer diferente do meu pai e da minha mãe, porque eles fizeram por mim o melhor que eles puderam. Então, é difícil, chega muito para mim no consultório, mulheres e homens que querem fazer diferente, mas ficam com medo do que os pais vão achar. Aí será que o meu pai vai achar que eu fazendo diferente, eu tô negando o que ele fez, eu tô dizendo que ele fez errado? Da mesma forma as mulheres. Então, isso é muito forte. É isso que, né, que você está falando, de que o amor pelos pais segue muito forte e os filhos deixam de se amar, de se olhar e se desconectam de si para seguir conectados com esses pais que muitas vezes, né, são negligentes, são autoritários, têm um amor condicionado, né, condicional. Então, a gente Fico precisa uma cuidar vida muito. inteira, eu fico uma vida inteira buscando ali amor,
buscando petróleo num buraco sem fundo, buscando amor ali, e esqueço de ver meus filhos. Então, eu fico ali buscando amor, buscando esse amor incondicional, e eu não vou encontrar. Eu não vou. Basta um fim de semana sem lá ver os pais, que eles já vão mostrar que o amor é condicional, né? Que bom, os pais fizeram o que puderam. E a gente pode pensar assim, eu não preciso agora ficar tentando buscar amor ali onde não há. Aprovação ali onde eu não vou ter. Então eu posso olhar para esses filhos, eu posso validar esses filhos, eu posso agora fazer minha função. Eu falo que a gente nasce para receber amor dos pais, para receber. Ao contrário do que muito acontece, né? Então muitos pais têm filhos para receber amor dos filhos. Mas a ordem Uhum. natural, o movimento natural do ser humano é: eu nasço para receber amor. Eu viro adolescente para compartilhar amor, para experimentar formas de amar, para dar ao mundo ou para os meus iguais o amor que eu recebi da minha mãe e do meu pai. Isso é lindo. E aí eu viro um adulto que está tão preenchido que agora eu vou doar amor para os meus filhos. Ponto. Esse é o desenho original. Esse deveria ser o nosso caminhar. Só que a gente quer tanto ser amado pelos nossos pais que a gente continua nessa vida dando mais importância para o que os nossos pais acham de nós do que o que nossos filhos acham de nós. Então, mesmo a gente tendo certeza que aquela educação me deu mágoas, né? Então, mágoas no sentido de que hoje eu tomo um antidepressivo, hoje eu tomo um ansiolítico, hoje eu trabalho naquilo que eu não gosto, hoje eu bato nos meus filhos, eu grito, eu sou nervosa, eu tô sempre com estupim curto, eu tô sempre exausta. De onde vem isso? Nós não nascemos para ser exaustos, né? A gente não nasceu para estar sobrecarregado. Esse sobrecarregado é: eu estou totalmente vazia. Vazia de amor que eu já deveria estar cheia para dar para o meu filho. E se eu estou vazia de amor e estou ali buscando com meu pai e com minha mãe que não tem ali para dar, os meus filhos estão mais sedentos ainda desse amor, porque eles nasceram e estão ali doidos para receber esse amor, né? Esse amor, essa aceitação. Então eu falo que a melhor construção que há é essa de você realmente se autoconhecer, revisitar, né, a sua infância, aceitar, né? Aceitar principalmente que seus pais te deram o que puderam, e eu não posso dizer que foi o bastante, né? Hoje eu posso até dizer, eu ouço muito isso, né? E eu apanhei e eu agradeço aos meus pais. Não, a gente não é o que a gente é pela violência que sofremos. A gente é o que é pelo amor que recebemos, né? Porque senão as pessoas que apanharam muito mais que nós não iam estar lá no presídio, né? Eles apanharam muito mais do que E é nós. uma sobrevivência, né? Acaba sendo uma Mas sobrevivência ao apanhar. isso, e eu preciso validar aquilo, porque se eu acho, Fernanda, que há uma outra forma de educar, que também cria filhos fortes, sadios, eu acabo encontrando a minha dor. Por quê? Então eu apanhei à toa? Então eu apanhei à toa, então eu senti aquela dor toda à toa. Então quer dizer que tinha uma outra forma de educar, né? Então é muito importante que a gente saiba que a gente só consegue prevenir os problemas da adolescência porque os nossos filhos, eles buscam nas relações horizontais na adolescência um amor parecido com esse dos pais, tá? Então eu me preparo ali na infância com esse amor do meu pai e da minha mãe. Eu preciso ter algumas coisas básicas para poder crescer emocionalmente saudável, que é a proximidade emocional, que é essa coisa da corregulação que a gente faz com os pais. Então, na hora da birra, Uhum. da minha mãe, para me regular. Quando eu estou chorando, eu preciso do colo da minha mãe para eu acalmar. Eu não consigo. Validação de tudo isso. E aí também o meu cérebro não é capaz de se regular. Então eu preciso de um corpo, e o ideal aí a gente pode falar depois mais sobre isso, mas é o corpo materno, porque aquele batimento cardíaco, aquele cheiro, aquele gosto, aquela voz, aquela expressão facial, aquele corpo,
eu pertencia àquele corpo durante 10 semanas, 10 meses, né? A gente, 40 semanas, 9 meses. Então, eu pertencia àquele corpo. Então, não há nada mais gostoso do que retornar para aquele corpo. Agora fora, porque aí eu posso conhecer a minha mãe finalmente, porque eu conheço o cheiro, eu conheço o gosto, eu conheço o colinho dela dentro do útero, mas eu não conheço a carinha da minha mãe. E a gente é a mesma coisa com o bebê e a natureza humana é muito sábia. Eu sei que tá grávida e quase tendo, né? A natureza humana é muito sábia. Porque sabe aquela impaciência que vem lá para os 8 meses, 9 meses? Sei. Eu preciso conhecer a carinha desse bebê, né? Porque é tanto amor, mas para um ser desconhecido, eu preciso conhecê-lo, né? Eu preciso ser palpável. Então, a gente fala que o bebê humano é o que nasce mais imaturo, ele não consegue nem comer. Se eu não der comida, ele vai morrer dentro do berço. Se eu não der colo, ele vai morrer dentro do berço, né? E os bebês humanos procuram mais colo do que comida. Ainda mais. Então, esse bebê que nasce completamente imaturo, ele ainda precisa de 9 meses fora do útero para poder introjetar a imagem dessa mãe. Então, E não é à toa que o bebê mama no colo. sim, Ele sim. precisa desse contato pele a pele com a mãe para já ir construindo esse vínculo. Não que um bebê que não seja amamentado não possa construir, mas Sim, esse vínculo já começa a acontecer e essa relação, essa construção de relacionamento, porque é uma construção, a sim. gente não pode achar que porque é mãe, é pai, é filho, é para sempre. Não, é uma construção de relacionamento. Já vai começando a partir desse momento, que para muitas mães é bem difícil e desafiador, que é a amamentação, mas que para a construção do vínculo é aí um pontapé inicial maravilhoso, por Maravilhoso. esse contato Falou de uma coisa pele, muito de importante. olhar. Você falou uma coisa muito importante, Fernanda, porque a gente não acredita nisso, mas a relação mãe-filho não, ela é uma construção. Então, eu posso até. Tá ruim a imagem? Tá parando de vez em quando? Só um pouquinho, agora voltou. Tá. Então, a gente acha que a gente pode contar para sempre, porque eu tenho filho, eu posso cuidar de como eu quiser, porque ele vai ser meu filho para sempre, né? Vai ser seu filho para sempre, mas não vai querer estar com você. Dependendo dos abusos que sofreu, ele vai. Ou então acaba virando até seu refém, né? Acaba virando. Tá ruim? Parou a imagem para mim, Fernanda. Agora tá picotando um pouquinho, mas eu tô conseguindo entender. Se as pessoas não estiverem conseguindo, avisa a gente. Tá. Então, gente, avisa aí, porque você de vez em quando para mim, fica mais lento a sua voz. Mas então, assim, a gente conta com esse relacionamento, só que a gente não investe nele, né? A gente investe no Perfeito. relacionamento com as amigas, com o marido, com os pais, mas não investe nos filhos, porque a gente conta com esse amor. Então a gente não brinca com eles, tá sempre cansado. Ah, primeiro eu lavo o banheiro, depois eu lavo as louças. Se sobrar tempo, eu brinco com ele. Não. O filho é prioridade. Ele só se sente amado sendo prioridade. Ele só se sente amado quando eu estou disponível para ele. Ou seja, eu deixo de fazer uma coisa muito importante para estar com ele. Então, meu telefone toca, eu largo. Não, filho, agora a mamãe é sua. Não, eu tô com meu filho, o telefone toca, é sempre o telefone em primeiro lugar. A criança não entende, então, esse amor. E a construção desse relacionamento, Fernanda, é muito importante, principalmente nos primeiros 6 anos de vida. Principalmente na primeira, Uhum. tá? Porque é quando a criança, esse filho, vai introjetar o amor do pai e da mãe. Antes disso, eles praticamente não conseguem. Primeiros 3 anos, mais importante. Como a imagem antes dos 9 meses. Por que esse bebê suga ali vigorosamente? Você pode reparar, né? Eu vejo isso muito no consultório. Às vezes a mãe está dispersa, pega o celular, conversa com outro filho e faz isso. Você que agora está com a diferença pequena. Aí esse bebê suga com mais força. Parece que vai arrancar seu peito. Aí você começa a ficar. Tá te chamando pro relacionamento, né? Uhum. Um bebê que faz birra o tempo todo tá te chamando pro relacionamento. Confia.
Porque todas as vezes que nossos filhos nos tiram do sério, né? Que aperta esses gatilhos, ele tá dizendo assim, ou o relacionamento é aqui. É aqui agora que eu preciso de você, é aqui agora que a gente se relaciona, né? Até 6 anos com muita força, né? Na oposição lá nos 3 anos, né? Nessa disputa aos 3 anos por um lugar, né? Nesse reconhecimento de que eu sou um ser humano diferente da mãe. E agora que eu já introjetei o amor dela, eu mostro para ela que eu também tenho vontade. E que eu também não vou escovar o dente. Não vou colocar a blusa de frio. Filho, tem que colocar essa ou essa ou essa. Nenhuma eu quero. Ah, escolhas limitadas. 10 escolhas. Nenhum. Tem filho que não. Tem filho que vai de cara, escolhe uma, né? O primeiro filho. É esses que você tem um menino ou uma menina? Uma menina. E agora é um menino? Agora é outra menina. É outra menina? Então, pois é. Aí agora você vai aprender a ser mãe de verdade. Porque essa primeira filha que vai entrando exatamente nessa caixinha de perfeição, não sei se a sua é assim, mas aí a segunda vem, não, nenhum. Você quer a bota Nenhum. vermelho ou azul? Nenhuma. Qual sapato você quer, filha? Descalça. Entendeu? É assim. Então, você quer... Filha, tá muito frio lá fora. Não, vou sair pelada. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí a gente fala assim, meu Deus, ela tá me chamando, né, para um relacionamento. Ela tá dizendo assim, mãe, me veja como pessoa. Me veja como gente, né? Me ouça, né? Me dê voz, me Me dê dê voz. autonomia. E aí eu tentei ter voz de outras formas, mas eu não tive, então é assim. Eu saio pelada na neve. E esse sacrifício que eu faço, que as pessoas saibam, porque é um sacrifício do corpinho da criança. É um sacrifício do corpinho da criança para dizer para a gente tem coisa mais importante do que o seu celular, do que o seu trabalho, do que o banheiro sem lavar, do que a louça sem lavar. Esse relacionamento que acontece aqui e agora. Quando eu tiver 24, 25, tiver saído da sua casa, você lava quantas vezes você quiser o banheiro, quantas vezes você quiser. Né? Então, a gente tem que aprender também a deixar algumas coisas para depois, para estar com os nossos filhos. Isso não quer dizer abandonar a casa para estar. Mas é pensar assim, eles têm que ser prioridade, eles têm que sentir esse amor, né? Porque eles Eles buscam, são o trabalho mais importante, né? sim, e eles buscam por isso, né, Fernanda? O tempo E todo. quando as pessoas falam, ai, tá fazendo para chamar atenção. Tá? E o que que isso te diz? Né? E o que que você vai fazer com essa atenção que ele tá te pedindo? Que ele tá te falando, mãe, olha para mim, pai, olha para mim. E não é simplesmente falar, ah, isso é para chamar atenção. E justamente quando a gente olha por trás do comportamento, o que que ele está querendo me dizer? O que que ele está me comunicando com essa birra, com quebrar um brinquedo, com me responder errado, por não querer colocar uma roupa? O que que ele está me dizendo? Como que eu posso interpretar esse comportamento dele e essa falta de comunicação, porque a criança pelo menos as menores, né, não conseguem comunicar de outra forma, e as mais velhas vão aprendendo que é assim que se comunica. Como que eu vou fazer para ajudar esse meu filho, essa minha filha, e me conectar de fato com a necessidade que ele está querendo me dizer? E isso faz uma diferença enorme, enorme. Então, quando a criança está chamando atenção, vamos dar atenção a ela. O que que ela está precisando? O que que eu posso fazer para ajudá-la? E não vejo como se a prioridade da vida precise ser o filho. A gente não pode deixar de se cuidar, de cuidar da casa, de trabalhar, enfim, mas lembrar que as crianças, elas precisam da gente. E elas precisam ser nossas prioridades, sim. O resto a gente vai equilibrando e vai. Eu gosto até de falar que é importante, a gente não coloca tudo na agenda. Tem gente que vive botando todos os compromissos na agenda. Então coloque ali compromisso diário de ler um livro com seu filho, de brincar com seu filho, porque muitas vezes isso não é rotina, né? E os pais vão sendo pais e a turbulência do dia a dia vai acontecendo. Coloca, tá difícil para você olhar para a necessidade do seu filho? Coloca na agenda.
lembra você mesmo de que aquele vai ser o momento de vocês, aquele momento especial de vocês, para que o seu filho que está te chamando a sua atenção, ele possa de fato se comunicar com você e você entender o que que ele está querendo te dizer. Porque é isso, né, Fernanda? É esse relacionamento que vai prevenir os comportamentos desafiadores na adolescência. É poder contar com os pais desde a infância, né? É poder ver nos pais um porto seguro. É poder ter a segurança, né? Ter a proteção desses pais. Eu falo que é ter esses pais dentro. A gente tem a possibilidade na infância de entrar no coração dos nossos filhos. Porque nós somos a única ponte verdadeira que eles têm para o mundo. O que acontece na adolescência? Se eu não criei um relacionamento, se eu não mostrei para essa criança como se relaciona com os outros, se eu não fui exemplo para ela, ela quando chega na adolescência, principalmente o que eu chamo de terceiro setênio, renascimento, que é a partir dos 14 anos, essa criança se lança porque ela precisa, esse adolescente, ele precisa estar com o outro. Ele já tem necessidade de buscar uma individuação, ele já tem necessidade de buscar quem ele é. E ele se lança ao mundo. Ele se lança de forma ordenada, organizada, com o pai e uma mãe dentro, se teve tudo isso que a gente disse até aqui na live. Ou ele se lança desgovernado, desorganizado, porque ele tem necessidade de procurar vínculo, como teve lá na infância. Por isso que a gente chama de renascimento. E por isso a gente fala que a adolescência é um resultado da infância vivida. Porque lá eu aprendi a me relacionar. Lá eu coloquei meus pais dentro de mim. Então eu me lanço para o mundo preparado. Quando eu vou despreparado, o que acontece? Eu não sei me relacionar, eu não sei estar com outro, então eu preciso de um veículo. Eu preciso de uma ponte falsa. Então, no lugar desse pai e dessa mãe, que são a ponte para o relacionamento com o mundo, eu bebo, eu me drogo, eu me automutilo, eu vicio em pornografia. Então, eu vou procurando lugares para me preencher e para eu poder chegar num relacionamento com o outro. Eu chamo de pontes falsas porque nenhum desses relacionamentos que a gente faz a partir de um vício, uma droga, um álcool, um amortecimento, um antidepressivo, um ansiolítico, que hoje é febre nos jovens, né? Hoje tem uma febre, tem uma droga que está entrando em todas as famílias e as famílias deveriam abrir os olhos, que é o benzodiazepínico, que é, né, é uma droga utilizada para depressão, para ansiedade, e que chega na mão desses jovens de forma banal. A gente não sabe, né, de onde vem. Eu tento procurar onde são os pontos de venda, né, com os meus adolescentes para tentar denunciar, e eu denuncio mesmo. Porque realmente eles conseguem com maior facilidade. Não que a minha denúncia vale alguma coisa, né, gente? A gente sabe que esse mercado aí é um mercado que não tem fim. Mas assim, a gente fica tentando, porque as pessoas estão ali buscando um lugar para penetrar na vida desses jovens, principalmente os traficantes, quem ganha dinheiro com isso aí. E se os pais não estão ocupando o lugar deles, o traficante vem ocupar. Isso é sem dúvida nenhuma. Né? E o traficante vem no grupo de automutilação, o traficante vem no grupo de pornografia, porque eles têm acesso a isso, estão ali dentro do quarto, sozinhos, abandonados. Uhum. Buscaram um relacionamento por 14 anos, não tiveram, só tiveram um relacionamento virtual. O relacionamento virtual não serve para nada na vida do indivíduo, no sentido de que ele vai ter sim, isso faz parte da vida dos jovens hoje, o virtual faz parte, mas não conta como um relacionamento. Relacionamento é para a gente amadurecer, crescer, experimentar. E o relacionamento virtual não faz isso. Então ele está E lá. muitas vezes é um relacionamento com os pais também é virtual, né? Virtual no sentido de a gente só tá morando na mesma casa, mas a gente não se relaciona mesmo. Então, o Sim, vazio que isso traz, né, para uma criança e para um adolescente vai sendo preenchido por todas essas coisas que na adolescência eles pegam e pela vulnerabilidade mesmo. sim. A automutilação, por exemplo, que talvez na minha época e na sua época não se falava tanto, apesar de já alguns adolescentes se automutilarem, algumas crianças também, porque é um comportamento que começa na infância. O que acontece? Eu me corto
às vezes sem querer, e sinto um alívio da minha angústia, um alívio da minha tristeza, um alívio da minha raiva. E eu não soube nunca lidar com aquilo, porque minha mãe nunca me falou sobre raiva, tristeza, medo, né? Medo, que medo que é? Você é corajoso. Não, menina bonita não sente raiva. Não, menino não chora. Não, não pode ser. Não, vamos ficar feliz, não pode ficar triste. Então, essa coisa do anestesiado, sair da emoção, faz com que eles cheguem ali na adolescência, aquela tristeza que é normal da adolescência, vira uma depressão. Uhum, Aquele medo que é normal da adolescência vira uma angústia sem fim, uma ansiedade fora do comum, né? Então, a ansiedade vem do medo, medo de decepcionar, medo de não cumprir expectativas, medo de não dar conta. Então, hoje os jovens têm duas coisas assim: transtorno de ansiedade generalizada, depressão, transtorno de personalidade. Cada hora é uma sigla diferente para diagnosticar nossos filhos. Mas por quê? uhum. De onde vem isso, né? O que aconteceu? A gente precisa olhar para a gente. A gente precisa olhar para a gente e falar assim, onde foi que nós erramos? Nós erramos. E é difícil, é pesado? É, mas é mais pesado para os nossos filhos. Então, que a gente pegue essa autorresponsabilidade para a gente modificar a vida deles, que ainda dá tempo. Perfeito. Que ainda dá tempo. Esse resgate sempre pode ser feito. Porque os nossos filhos estão esperando, né? Eu falo assim, os nossos filhos estão esperando até 21, 24 anos, que é quando esse cérebro está mais maduro e ele começa a ficar independente emocionalmente. Eles estão ali na nossa casa a maior parte do tempo e a gente nem bate na porta para perguntar, filho, precisa de mim hoje? O que você quer de mim? Porque quando o filho faz alguma coisa, né? Porque aí é o seguinte, os pequenininhos se submetem à nossa vontade, mas os grandes não. Então, quando alguma coisa que a gente manda fazer está ferindo a integridade, ou fala sobre essa coisa do não vínculo, né? Então, que isso? Meu pai nunca olhou para mim e agora está falando para eu arrumar a casa para ele? Como assim? Ah, faz uma reunião familiar, né? Nunca saiu para brincar comigo no parque, agora quer fazer reunião familiar toda semana só porque está estudando uma tal disciplina positiva? Não é fácil, não, não é assim. Eles estão esperando, mas eles querem ver. Às vezes eles até vão numa reunião familiar, mas depois eles querem ver até onde vai isso. Né? Será que ele vai me respeitar mesmo? Será que ele vai me dar lugar, me dar espaço? Será que ele vai me ouvir sem passar sermão? Será que ele Uma vai. desconfiança dessa mudança, porque é uma vida inteira que o adolescente viveu isso e que de uma hora para outra os pais querem mudar e querem que os filhos venham com eles assim, mas não é porque veio uma vida construída, um relacionamento construído assim, e esse adolescente ele fica com o pé atrás. Mas Claro. como assim? Será que Isso vai é a ser isso única que mesmo? Mas fala será que sobre eu uma posso falar mesmo o que ele está me perguntando? Ou eu vou ganhar um sermão se eu for honesta, se eu for sincera? assim. Então é uma E uma coisa muito desconfiança que veio importante. se construindo. Sim. E uma coisa muito importante, Fernanda, que os pais têm dúvida no consultório quando é adolescente, que já estão nessa caminhada, às vezes há 6 meses, um ano, e que ainda às vezes recebe uma resposta atravessada, eu digo, isso aí que a gente está colhendo na adolescência veio sendo plantado lá atrás. Então, às vezes, é uma explosão emocional, igual a gente não explode. A gente explode porque o cara fechou a gente no trânsito. Não é porque o cara fechou a gente no trânsito, é porque está acumulado ali que engoliu uma vida inteira, né? E o adolescente é exatamente isso. Ele aguentou uma vida de violências, e aí a gente fala assim, não só violências visíveis, essas violências físicas, mas humilhação, vergonha, sermão o tempo todo. Eu falo, você obedece, eu mando, você obedece. Quem manda aqui sou eu. Enquanto você morar debaixo do mesmo teto, você está submetido a mim. Eu invado a sua senha, eu invado o seu celular. Tudo isso são violências que a gente só faz porque são nossos filhos, né? A gente só faz porque a gente abusa do poder com os nossos filhos. A gente não faz isso com amigo, a gente não faz isso com o marido. Por que a gente faz com os nossos filhos? Porque a gente acha que eles são nossa propriedade. Os nossos filhos não vieram para nós, eles vieram através de nós. E até teve uma pergunta aqui no chat. Quando falo de educação positiva e do vínculo, me dizem que o mais importante é dar limites. E esse abuso de poder dos pais, muitas vezes ele vem
disfarçado de não, eu estou dando limites, eu estou protegendo meu filho e educando ele para que ele não seja um marginal, para que ele se dê bem na vida. Então, entender o que é o limite e o que é abuso de poder é muito importante, porque é uma diferença incrível entre eu abusar do meu poder, da minha autoridade, né, e ser autoritária enquanto mãe, e de eu colocar um limite claro, firme, né, gentil, mas que respeite a individualidade do meu filho, que respeite a minha Eu individualidade tenho também, muito o medo, relacionamento. Fernanda, eu tenho muito medo do limite. Porque a gente nasceu para ser margem, margem ampla, que acompanha. Não uma margem que comprime, que estreita, que faz um rio se tornar um riachinho, né? Porque um dia eles vão virar mar. E aí não tem margem, né? Então essa margem que amplia, que vai, o que é o limite? O limite é um limite de proteção. E mesmo assim a gente tem que ter muito cuidado. Porque o limite, o abuso de poder vem travestido de limite com muita facilidade, né? Muito, porque a gente está muito mais preocupada com o que a gente, né? Com o que a gente representa na sociedade, como a sociedade nos vê, né? Então, quando o filho está fazendo birra no supermercado, muito mais do que estar ali, pegar o filho, levar para o carro, esperar ele acalmar, oferecer seu corpo para ele, e entender que às vezes ele passou um dia estressante na escolinha, que ele viu o coleguinha mordendo outro coleguinha, a professora gritou, ninguém levou ele para o banheiro fazer cocô, mandou ele fazer esperar, segurar o xixi, sofreu bullying. A gente nunca pensa. A gente pensa que a vida da criança é uma beleza, né? Aí ele faz uma birra no supermercado porque eu neguei ali um todinho. Eu acho que é um absurdo. Esse menino é mimado. Ele não tá fazendo birra por causa do todinho, né? Ele tá fazendo birra porque ele queria sair da escola, aquela fonte de cortisol e adrenalina, e encontrar a ocitocina do colo da mãe. E aí eu vou pro supermercado. Eu vou pegar essa criança da escola depois de um dia inteiro estressante e vou pegar ela no colo e falar: filha, eu tô aqui agora. Tá tudo bem, comigo você tá seguro. Mãe vai chegar em casa, a gente vai brincar. Depois a gente vai tomar um banho junto. Depois a gente vai papar. A gente vai pro supermercado outro dia, né? Os adultos estão muito mais preocupados em satisfazer as vontades deles, as coisas. Por isso que eu falo, limite. Primeiro reconheça os seus. Porque Uhum. não sabe dos nossos limites. A gente diz sim pro vizinho, sim pro amigo, sim pro marido o tempo todo, sim pro fulano. E a gente diz não pros nossos filhos o tempo todo, porque a gente diz não pra gente. E quando a gente diz não pra gente e sim pro outro, a gente se sobrecarrega, fica exausto. E quem aguenta a nossa exaustão, a nossa falta de paciência? Os nossos filhos. Então, se a gente primeiro olha para nós, qual é o meu limite? Eu vou dizer não para esse paciente agora que está me pedindo isso para levar a receita lá embaixo no meu prédio, porque eu preciso agora estar com meu filho. Eu preciso de não agora para esse outro paciente, né? Você psicóloga, eu vou dizer não, ele pode esperar, manda uma mensagem, espera um pouco que agora eu tô com a minha filha, né? Eu digo não para o vizinho que está me chamando para tomar um chopp lá embaixo, estou dizendo não para minha amiga que está me chamando para tomar um café. Eu vou fazer tudo isso, né? Mas eu vou fazer tudo isso quando eu tiver vontade, quando for uma coisa para me nutrir, porque nós adultos precisamos nos nutrir para nutrir Uhum. as crianças. Então eu preciso sair com as minhas amigas para tomar um vinho, eu preciso sair com meu marido para ver um cinema, eu preciso, porque é ali que eu me nutro para dar para os meus filhos. Eu consigo me nutrir de várias possibilidades. De uma corrida, de uma massagem, de uma terapia. Mas os meus filhos A não. criança não. Criança não. E ela tá ali, ó, na expectativa que essa mãe venha me nutrir um pouquinho ela, pelo menos, né? Ela tá esperando nutrição completa. Mas a gente tá ali exausta, às vezes 24 horas por dia com o filho, você sabe, né, Fernanda? 24 horas por dia com o filho não é nutrição emocional. Você Não. não precisa Estar com o tirar o filho dinheiro. em casa é diferente de estar com o filho. Sim, E eu gosto de chamar a atenção, principalmente, né, de quem vem buscar atendimento comigo, é que as memórias de infância dos futuros adultos dependem dos pais. Então, se o pai não leva num parquinho, se o pai não brinca, se a mãe não leva para viajar, se não faz um bolo,
quem que vai fazer com essa criança? Ela vai crescer sem essas experiências. Então, são os pais os responsáveis por promover, né, essas habilidades, promover construção de memória afetiva, de promover o vínculo, porque diz respeito a nós primeiro, enquanto pais e mães, depois aos filhos. Então, eu nutro meu filho. E isso que você falou é muito bonito, porque é verdade. O adulto tem milhões de possibilidades. A criança não. A criança depende da boa vontade, do ânimo, e muitas vezes a criança fica à mercê do ânimo dos pais, do cansaço dos pais, e elas ficam cheias de expectativa e o adulto fala não, e aí ela se frustra, e aí ela faz birra, então é ela que está errada, é ela que está fazendo um comportamento ruim, então vai ficar de castigo, então vai perder seu celular, então não vai no parquinho no domingo, igual a gente combinou, porque você está fazendo isso agora. Então, assim, é uma série de negativas que essa criança vai tendo que vai desconectando ainda mais a relação entre pais e filhos. Alguém aqui falou que não somos perfeitos, e não somos mesmo, né? E as crianças precisam saber disso também, que enquanto mães e pais não vamos ser perfeitos, mas que a gente saiba pedir desculpas, que a gente saiba falar, olha, hoje eu não vou poder, de verdade, eu sei que E a os gente nossos combinou. filhos, né, Fernanda, nem nos querem perfeitas. Eles nos querem humanas, porque é isso que aproxima um Uhum, humano do outro, é não honestos. perfeito. A mãe perfeita, ela afasta os filhos, né? Porque a mãe perfeita, aquele filho fica tão colocando essa mãe num pedestal que não há como se aproximar. Porque quando eu erro, eu não posso dizer para ela. Sabe aquela mãe que faz que é perfeita? E aí esse filho pede desculpa para ela o tempo todo? Tá te mostrando que tem alguma coisa errada ali. Se o filho te pede desculpa o tempo todo, ele tá muito se movendo em direção a você para que você olhe para ele. Não, o filho não precisa te pedir desculpa, né? Porque ele pode. Se você não é perfeita, ele sabe, eu erro, mas mamãe também erra. Então eu vou pedir desculpa para a mamãe sim, porque eu errei, e não vou ficar o tempo inteiro pedindo desculpa até quando eu não erro, né? Que é diferente. Você Uhum. falou coisa importante aí, Fernando, um monte de coisa. Eu fico doida para falar assim, isso é tão importante que ela tá falando, eu preciso falar alguma coisa. Porque as pessoas sempre falam isso, né? A gente começa a falar sobre isso, mas não dá para ser perfeita. Essa é uma defesa nossa, né? A gente não precisa ser perfeita, mas a gente precisa ser melhor a cada dia. A gente A precisa melhoria evoluir. contínua. Uhum. Isso não quer dizer, assim, tem um ideal, né? Eu quero chegar no pico do Everest, né? Eu quero chegar lá, sim, na melhor mãe que eu posso ser. E tem muito caminho, eu vou errar muitas vezes. Mas os meus filhos precisam de mim. Isso é fato. Os nossos filhos precisam de nós. E a gente precisa olhar para isso. Porque hoje está acontecendo um fenômeno terrível na sociedade, que é o apego pelos pares. As crianças se apegam e relacionam e querem imitar e querem ser como a pessoa que elas ficam mais tempo durante o dia. E o que está acontecendo? As crianças em horário integral na escola. Uhum. Não condeno, porque às vezes é necessário, mas eu preciso ter consciência de que se a minha criança fica o dia inteiro na escola, eu preciso estar com ela à noite e não reclamar que ela quer minha cama. Porque é a hora que tem que dar para ela. A criança quer ser como aquela pessoa que fica com ela o tempo todo. E quem é a pessoa que fica com a criança hoje o dia todo? São os coleguinhas, são os amigos. Com os adolescentes, são os outros adolescentes. Aí eu quero imitar aquele adolescente que mais chama atenção. Eu quero imitar o que picha, o que bate no outro, o que faz bullying no outro colega. Normalmente. Porque aquilo ali me chama atenção, não tem referência. A criança precisa dessa referência amorosa. E são os que mais acolhem, né? A Sim. criança e o adolescente, eles vão fazendo parte desse grupo, elas se sentem pertencentes. E E assim, é criança e importante que, adolescente precisa se sentir pertencente. sim, mas é importante saber que os iguais não têm como regular com outra criança, né? Nem com outro adolescente. Eles não têm cérebro para isso, nem maturidade, nem recurso psíquico. Então, aquela Uhum. criança vai ser sempre uma criança abandonada e aquele adolescente vai ser sempre um adolescente abandonado. Não é porque eu encontrei um amiguinho que me ajuda ali e que me acolhe quando eu choro que eu tô bem, não.
Porque aí, quando eu tô chorando, esse coleguinha começa a chorar também, a gente se abraça e fica os dois no desespero e na insegurança. Isso é igual a trauma. Isso é igual a trauma. Porque para eu me regular, para eu me organizar, eu preciso de um adulto autorregulado. Então, a hora que eu tô Uhum. chorando, com medo, que for, com raiva, eu preciso do corpo de um adulto para poder acalmar, para poder me regular. E é assim que eu vou entender sobre emoções. Muitos de nós não conhecemos nada sobre emoções, e eu falo que os nossos filhos fazem esse convite através do comportamento. Então, há uma virada de chave na maternidade que é: todo comportamento chama para o relacionamento. Porque todo comportamento é uma comunicação. E o meu filho se comporta assim ou assado para me comunicar que alguma coisa não vai bem comigo e com ele. Mas principalmente comigo. Sou eu que tenho que olhar primeiro para mim. Então, meu filho que está ali mordendo o coleguinha, e aí pode ser uma agressividade funcional, e a gente fala assim, morder pode querer dizer só, meu limite é esse, e as pessoas estão invadindo, tá? E a gente fala mais lá na frente, por exemplo, tá mordendo o coleguinha com 6 anos. A gente já teria outros Já é recursos para diferente. dar esse limite. Então, vou dar um outro exemplo para as pessoas não acharem que o que morde é isso. Mas assim, eu tô ali batendo todos os dias com 8 anos nos meus colegas. Primeiro eu paro e olho para mim. Por que que meu filho tá batendo? Porque a violência ela é aprendida, né? A violência não vem do nada. A agressividade não. A agressividade é de todos nós, igual a raiva é de todos nós. E a agressividade é sempre, geralmente, para colocar limite. A agressividade não é uma coisa ruim. Quando a gente vai entender sobre a agressividade real, a agressividade é simplesmente aqui já deu, não tem jeito mais. Então, é uma agressividade que a gente chama funcional, né? O ruim é a violência. A violência Uhum. é ruim. Então, se eu coloco a minha agressividade para fora ou para dentro, então aí tem vários caminhos, normalmente eu não vou ser violenta. Né? Porque a violência é aprendida, a agressividade é uma coisa que o corpo faz para poder estabelecer esses limites, né? Então a gente estava dizendo, e para as pessoas que estão vendo entender, que essa adolescência é um fruto da infância, não tem dúvida. Então, o filho adolescente que está abusando de álcool, abusando de droga, ele está te chamando para parar, pensar no que está errado, né? Em vez de a gente pegar e falar, e eu falo muito isso com as mães, em vez de você parar e apontar o dedo, e pôr de castigo, e invadir não sei o quê, e prender no pé da cama, procura saber o que ele está sentindo, como ele está se sentindo, e o que você pode fazer para recuperar esse relacionamento. E não precisa nem ir muito longe no sentido de abusar de drogas, de se mutilar, né, de abusar de sexo, enfim. Muitas vezes o adolescente ele só se tranca no quarto, mas isso diz muito sobre como ele está se sentindo, sobre o que ele está querendo te comunicar, sobre o relacionamento de vocês. Então, aquela máxima de não, adolescente se tranca no quarto mesmo. Mas se tranca mesmo? Por qual motivo? Por que que o seu adolescente está se trancando no quarto? E o que que você pode fazer para chamar esse adolescente para perto de você, para que você entre no mundo dele e passe a resgatar essa relação que, por N motivos, pode ter se perdido ou ter se enfraquecido ao longo da infância da criança. Eu falo que o meu resgate com os meus filhos, que foi muito isso também, né? Eles ficavam no quarto, muitas vezes saíam e não me avisavam para onde estavam indo. E no meu cúmulo do desespero, né? A minha virada de chave foi quando eu me vi no reflexo dos olhos do meu filho mais velho, né? Então eu apontei o dedo para ele, eu ia partir para cima dele, eu dava castigos homéricos, assim, sem celular 1 mês. E nada disso adiantava, Fernanda. Eu estava totalmente desconectada, né? E eu vi um olhar de desprezo do Rafael para mim. O Rafael sempre foi um menino que me olhou com muito amor no olhar, né? Todos os meus filhos, mas o Rafael tinha um jeito de mostrar diferente, assim. Ele tinha essa admiração. O João Pedro, desde pequenininho, ele já me chamava para real, que foi o segundo. E aí, um belo dia, eu fui para cima dele, por ele estar fazendo uma coisa, eu ter me respondido. Eu não lembro exatamente o que ele fez, eu lembro o que eu fiz. E eu falo que a minha virada de chave foi quando eu olhei no olho dele, olhar de desprezo, e olhei o meu reflexo. E aí eu vi que eu não era uma mãe digna de ser amada e respeitada. Nossa, eu fiquei arrepiada. E Que toda vez forte que eu conto isso. essa história,
Eu me emociono, porque se Eu não imagino. fosse esse dia, eu não estava aqui hoje. Eu honro o meu filho. Eu honro, eu honro os meus filhos. Porque hoje, através da história deles, eu tenho transformado a vida de tantas famílias com adolescentes. Porque eu falo assim, o altruísmo, nós seres humanos, a gente não tem a noção do que a gente veio fazer aqui. Mas nós não somos competitivos, nós não somos egoístas, nós somos amorosos, nós somos generosos, nós somos compassivos, nós somos empáticos. Isso foi nos tirado durante uma vida inteira. E os nossos filhos trazem a gente para esse resgate. As crianças trazem isso para o nosso resgate. Basta observar uma criança. E eu falo que o Rafael, nesse olhar, foi tão precioso, nesse olhar de desprezo. E o João Pedro, tantas vezes também. E a Malu, hoje, quando ela me olha assim, eu já sei que eu preciso olhar para mim e para o nosso relacionamento. Que a partir desse dia, Fernanda, o que os meus filhos faziam para mim era lei. Eu confiava completamente. Hoje eles são minhas bússolas. Eu falo que eu estive numa floresta escura, totalmente tampada, dona da razão, abusando do poder, e os meus filhos vêm generosamente e me oferecem um caminho que eu jamais imaginava, de humanidade, de vulnerabilidade e de um amor altruísta mesmo, sabe? Então eu falo com os pais de adolescentes, não tenham medo de bater na porta do quarto. Todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. E falar assim, filho, você precisa da mamãe hoje? Como é que eu Filho, posso te ajudar hoje? como eu posso te ajudar hoje? Filho, você quer uma pipoca? E ele vai falar, some daqui, ele vai falar, sai daqui, até confiar. Até saber que o seu movimento não é um movimento para manipular, um movimento para conseguir nada, é um movimento Uhum. completamente genuíno, Genuíno. Uhum. de amor incondicional. Que a gente possa todos os dias lembrar disso, né? Porque os nossos filhos vieram através de nós, estão passando um tempo nas nossas casas para aprender sobre a vida, não sobre amar, porque eles sabem. Eles estão ali aprendendo alguns valores que a gente vai passar para eles ou não. Hoje eu começo a questionar se os filhos não vêm simplesmente para nos ensinar. A gente não precisa ensinar nada. É o livro da Alice Gopnik, que fala que eu escolho ser um pai carpinteiro ou jardineiro. O pai carpinteiro, ele planeja uma cadeira e o filho nasceu para ser árvore, mas o pai arranca, molda, faz a cadeira do jeito que ele quer e aquele filho perdeu a vida, mas é a cadeira que o pai queria. Ou você é um pai jardineiro que planta, rega, independente do fruto. Independente se vai dar fruto. Independente se no meio do caminho aquela árvore vai tomar outro rumo, né? Mas você plantou, regou, cuidou, aparou, protegeu da tempestade, protegeu do vento forte. E você simplesmente admira. Admira o fruto que vier, né? Admira o que vier. Porque é isso. A maternidade é um exercício total de desprendimento. Porque os nossos filhos não vieram para nos amar. Eles nos amam. Mas eles vieram para a gente para receber o nosso amor. Simples assim. E essa Perfeito. é a lição da maternidade. A gente tem que encerrar já já, né, por conta do seu horário, mas eu acho que é importante lembrar que ver essa árvore florescendo e se manter do lado dela, eu tô aqui com você para te apoiar no que for preciso, vai fortalecendo ainda mais esse vínculo, porque os filhos eles não podem nascer para atingir as expectativas dos pais. Vai ser uma família frustrada desde sempre.
Então, os pais sonham, os pais têm as expectativas deles, os pais se frustram com as decisões que talvez os filhos tomem, e os caminhos errados que os pais consideram, né, errados, que os filhos vão tomando, mas não tem nada mais forte para um relacionamento entre pais e filhos do que os pais se manterem ali do lado, presentes, e confiando nesse processo, nessa construção de relacionamento, e mostrando para os filhos: eu estou aqui, comigo você pode contar. E o meu amor é incondicional, sim, independente do caminho que a gente tomar. E eu sei que é muito forte, mas e eu Exato, porque gostaria que assim, Fernanda, terminando o que você está falando, eu vou deixar de amar mais, de amar meu filho porque ele se tornou um usuário de droga? Eu vou amar menos o meu filho porque ele é homossexual? Eu vou amar menos o meu filho? Se a resposta for sim, começa a olhar para você. Porque se você respondeu sim para uma dessas perguntas que eu fiz, é porque você precisa se amar mais, se aceitar mais, né? Então, isso é muito importante. É esse exercício de desprendimento que eu digo, né? Porque aquele filho veio para você amá-lo do jeito que ele é. Eu não amo só o filho bom, né? Só o bom para mim, uhum, gente embaçada, né? Porque todos os filhos vêm para aqueles pais de alguma forma evoluírem. Então, isso é muito importante. As pessoas estão perguntando aí do livro Jardineiro e Carpinteiro, da Alice Gopnik. Talvez não seja um livro difícil, a gente acha, mas assim, por um preço exorbitante. Mas é um livro que todo mundo devia ler, é um livro muito lindo de parentalidade, mais antigo, mas é um livro muito lindo. Então, é isso mesmo. O Jardineiro e o Carpinteiro, que chama o livro, tá? e só para concluir, eu gostaria assim, eu queria mesmo, genuíno, que todos os pais e todas as mães pensassem que a gente não pode desistir dos filhos. Quando a gente tem um filho, a gente tem que seguir do lado desse filho sempre. Ele ele não pode duvidar de que a gente vai estar do lado dele. E a gente não pode pensar tudo bem, acho que até pode, mas de fato abandoná-lo, né? De falar, então, meu filho, você não está seguindo como eu quero, você tá me desafiando, você tá me maltratando, você tá se fechando aí no seu quarto, você tá preferindo estar com seus amigos a estar em família. Então, se vira. Essa negligência e essa falta de conexão com os filhos vai transformando ainda mais essa relação e desmoronando ainda mais essa relação. Então, eu queria muito que todos os pais pensassem que a gente não pode desistir nunca dos nossos filhos e da nossa relação com eles. Eu acho até que a gente nem tem. Talvez a gente possa discutir sobre isso, mas eu acho que a gente não tem direito. É um presente, né? Os nossos filhos são presentes, presentes divinos, então a gente não tem como, né? E realmente tem uma frase que às vezes as mães que participam dos meus cursos de adolescentes, eu falo muito assim: se o seu filho, se você recebesse a notícia hoje que seu filho tem mais uma semana de vida, que ele tem uma doença muito grave, tem um câncer, uma leucemia, se importar que seu filho faz, deixa de fazer. Ah, mas isso é muito radical. Não é radical, não. Isso é a vida. Porque ele pode morrer amanhã. E a gente precisa entender que a gente precisa amá-los de forma incondicional. E para amar de forma incondicional, preciso fazer uma coisa muito difícil, que é olhar para mim e me amar de forma incondicional. Porque eu só vou amar meu fruto o dia que eu me amar. Porque se eu não me amo de forma incondicional, eu não vou conseguir amar ninguém que vem de mim. Perfeito. E isso é o mais difícil, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Fernando. Você está quase aí tendo a sua segunda bebê. Já, já, em Quero agradecer, breve. quero agradecer o convite. Eu quero deixar. Você vai falar do seu e-book, eu vou falar só do meu curso para pais de adolescente, Pode falar, tá? pode Gente, falar. eu estou aqui relançando nesses meses de junho, julho e agosto os meus 4 cursos para pais de adolescentes, para pais de filhos também que estão quase chegando lá, 8, 9, 10 anos. Eu acredito que sirva para todos. Eu tenho um curso sobre diálogo,
diálogo com o filho adolescente, como ouvir para eles poderem falar e como falar para eles poderem nos escutar. Tem um curso sobre autoestima, muito lindo esse curso sobre autoestima, sobre essa construção, sobre a desconstrução que fazemos e a reconstrução que está ao nosso alcance. Falo sobre os comportamentos desafiadores, então tem um curso que eu falo sobre sexualidade, sexo, drogas, abuso de álcool, suicídio, depressão, ansiedade. Falo sobre todos esses comportamentos desafiadores, automutilação. E tem um curso que eu falo sobre verdade sobre adolescência, que eu dou um apanhado geral. Né? A gente pode, vocês podem cada hora fazer um curso, mas são mais de 20 horas de curso gravado, que tem tudo que vocês precisam saber sobre adolescência lá. Né? E a Fernanda... Um material riquíssimo. Riquíssimo. Eu tenho que falar que é um material de muito estudo, fruto de muito estudo, de muita vivência, de muita experiência dentro do consultório, sabe? A live vai ficar salva no perfil da Fernanda. Vai sim. E depois você vai me mandar para eu colocar no canal do YouTube. Combinado. E eu queria agradecer. Nossa, eu estava falando com meu marido. Foi uma conversa rápida. Eu falei, então vamos fazer uma live, né? E você topou com muita generosidade. Hoje mostrou ainda mais generosidade, com tanto conhecimento, com tanta informação, com tanta pulsa, né? A gente vê pulsar tudo isso em você. Eu te agradeço demais por estar aqui comigo hoje. E queria dizer também que segunda-feira eu vou lançar um e-book sobre desenvolvimento infantil e brincadeiras de conexão. Esse é o título, porque a gente precisa falar sobre desenvolvimento, a gente precisa entender o que é esperado em cada fase, como que a gente, enquanto pai e mãe, pode ajudar nosso filho a se desenvolver e aproveitar e brincar com eles a partir desse entendimento. Então, é uma mistura de duas coisas que eu considero que são importantíssimas para uma maternidade, que é entender sobre a fase do desenvolvimento das crianças e como se conectar ainda mais e aprender a se divertir e a brincar e a parar de colocar outras coisas como prioridade antes dos nossos filhos. Segunda-feira vai... O perfil da Fernanda estão perguntando. É Fernanda Poulsin. É Fernanda Poulsin. Uhum, perfeito. Viu? Obrigada, viu, gente? E você sabe que a brincadeira é um dos 4 pilares do apego seguro. Hoje a neurociência vem mostrar muita força no apego seguro, que é de Bowlby lá de trás, né? Que já mostrava lá de que preferiam a mãe de pelúcia do que a mãe de arame, mesmo que a mãe de arame estava com a mamadeira e a outra de pelúcia, eles preferiam ficar lá aconchegados, né? Então, a importância do vínculo, do afeto, do aconchego, muito mais do que do alimento. A neurociência vem comprovando isso a cada dia. Então, um dos 4 pilares, então, primeiro é proteção, que é o que nos tira do trauma, né? A proteção, a segurança. Eu preciso de segurança. A proximidade emocional, os 4 P's. A previsibilidade e o play, que é a brincadeira, que é o que verdadeiramente conecta e que a gente tem tanta dificuldade, né? A gente tem dificuldade de brincar porque não brincaram conosco. Simples assim. Perfeito. Sozinho. Né? Perfeito. Obrigada, viu, Ju? Um beijo para todo mundo. Beijo. Eu sei que tiveram várias perguntas, a gente não conseguiu responder, mas mandem aí na caixinha da doutora Juliana, mandem para mim também. Hoje mais tarde, tá? Então quiserem que a gente vai conversando ainda mais sobre isso. Uma boa hora. Um beijo enorme. Que ela veja obrigada. Cheia de saúde, que tudo dê certo. Amém. Viu? Amém. Beijo. Amém. Um beijo. Tchau, tchau.